Olá, eu sou a Ruby. Hoje vamos acompanhar a história de Pamela e seu cão Bob, e seu vizinho tatuado Tyler e a pequena Tequila. Vai ser um prazer te acompanhar em mais uma história fantástica. O nome da obra é Um Amor para uma Caminhada. Como aviso, essa obra tem uma arte mais cartoon, diferente das que estamos acostumados a ver nos romances coreanos, mas particularmente é muito linda. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A história começa com uma garota dormindo profundamente, quando de repente um cão se joga na cama para acordá-la e late. Enquanto a mulher diz que está bem, já vai levá-lo para passear, ela se levanta e diz: "Bora lá, meu garoto." Ela abre a maçaneta da porta e sai com seu cão para passear. Ele anda todo animado pela vizinhança, enquanto a dona dele pede para ele ir mais devagar. O nome dele é Bob. Às vezes ele é atentado, mas sempre um bom menino. A garota pede que ele devolva a bola, por favor, para que ela possa jogá-la novamente. Porém, às vezes ele não a escuta, e faz coisas inapropriadas, e tem às vezes que Bob de repente sai correndo, e arrasta ela junto, mas mesmo assim, ela o ama, não importa o que. Antes de sair, a mulher diz para Bob que a mamãe tem que ir trabalhar agora, e ordena que ele se comporte e seja um bom menino. Ele late e coloca a pata na mão dela, o que faz ela se derreter de alegria com tanta fofura, e depois ela se despede com um sorriso no rosto, e diz até mais tarde, pequeno anjo. Ela fecha a porta enquanto Bob observa. Ele olha para o lado com uma expressão triste, mas logo se anima quando vê algo para fazer. Em outra cena, a mulher chega no local de trabalho, uma colega deseja bom dia, e começa a comentar que o encontro que teve na noite passada foi tão gostoso, mas ela pede para esperar um segundo, então a mulher menciona que lá vai ela de novo. Ela começa a suar frio de preocupação, e diz várias vezes para carregar logo a câmera que vigia o Bob. Mas ao ver o vídeo, ela fica paralisada. A sua amiga, ao ver a expressão dela, pergunta qual foi o dano dessa vez. Ela não respondeu, então a amiga se aproximou para ver o que está acontecendo. Pelo vídeo ao vivo, via-se Bob rasgando uma almofada alegremente. A colega de trabalho comenta que esse cachorro é como um pesadelo muito ruim. Ela olha sério para a mulher, e diz para ela não ousar dizer isso sobre seu Bob, mas a mulher responde que tanto faz, e em seguida pergunta se não foi por causa do Bob que ela terminou com seu ex-namorado. Ela fica em silêncio, e pensa que ela não está errada. Já faz cerca de um mês desde que terminaram. Ela se apaixonou por ele à primeira vista há 3 anos, 6 meses depois, e já estavam vivendo juntos. Ele não queria ter filhos, então decidiram adotar um cão. Quando encontraram Bob, pensou que seria uma família feliz. No entanto, ele disse para Pamela, a protagonista, que já chega, e que deve escolher entre ele ou aquela coisa. Naquele momento, foi tão doloroso perceber que tipo de idiota ela estava amando, tudo porque estava embriagada de amor, e não o conhecia realmente, e mesmo que Bob seja um pouco difícil, ela decidiu cuidar dele. Enquanto volta para casa, Pamela pensa no que sua amiga disse, que deveria arrumar um treinador para cuidar dele enquanto estiver trabalhando, mas ela não conhece ninguém em quem ela possa confiar para ajudar. Além disso, é provavelmente super caro, e ela está falida agora que mora sozinha. Pamela chega em casa e diz: "Olá Bob, mamãe voltou." Mas ao ver o que seu cão fez, parece que o espírito dela subiu e o corpo ficou. Ela olha com raiva para Bob, mas ele se faz de desentendido. No apartamento ao lado, um homem escuta Pamela gritar com Bob, dizendo para não fazer mais isso. Ele se levanta, e disse para o seu cão esperar ali, e de novo ouve do seu apartamento a mulher dizer para Bob, não olhar para ela com esses olhos fofinhos. Pamela estava se preparando para levar Bob para passear. O misterioso homem chamou por ela, mas ela não escutou, pois está pedindo para Bob não puxar a corda, avisando que depois que trancar a porta, ele pode começar a andar. Bob olhou para ela nada feliz, então pensou em uma ideia genial. Ele desceu correndo rapidamente as escadas, enquanto Pamela pede desesperada para ele não correr ali porque é perigoso. Quando ela tropeçou e estava prestes a cair, o homem misterioso segurou ela e a puxou para o seu lado. Ela fica surpresa, e se pergunta quem é esse. A voz dele é tão profunda, e sentiu um cheiro de cigarros e baunilha. Ele pergunta se ela está bem. Pamela responde que sim. O homem menciona para ela tomar mais cuidado. Ela diz obrigada e responde que fará isso na próxima vez. Ele comenta que ela deveria controlar melhor seu cão, mas Pamela não escuta pois está olhando para a tatuagem dele, e em seguida se pergunta encantada, quem é esse homem? Ele comenta que na próxima vez, tente não usar saltos burros ao passear com seu cão, e pergunta se entendeu. Pamela se questiona se ele disse mesmo saltos burros, parece que ele é muito rude. Ela responde a pergunta dele, dizendo que usa porque gosta deles. De repente se assusta quando vê ele usando meias rosinhas com crocs, e pensa que ele ainda tem a cara de pau de dizer como se vestir. Ela diz para si mesma que esse cara é um idiota, assim como seu ex, então ela agradece pela dica, enquanto olha com nojo. Quando repentinamente, ele pede para Bob vir aqui, Bob obedece e vai, depois manda sentar, o cão respeitosamente faz o que ele mandou. Logo depois, ele fala para Pamela que apenas queria avisá-la que ela é muito barulhenta quando chega em casa, então não consegue dormir direito, mas ela está se perguntando o que ele acabou de fazer. Ela nunca viu Bob tão parado e obediente. Ele se vira para ir embora, e diz que gritar não ajuda o cão a entender, então se despede. No entanto, Pamela acredita que isso tem que ser um sinal. Ela pega no braço dele e pede para esperar um minuto. Ela pergunta se ele poderia cuidar do seu cão, enquanto ela está no trabalho. Ela comenta que parece que ele sabe como treinar um cão e Bob parece confiar nele, e conclui pedindo por favor, e que vai pagá-lo por isso. Ele se aproxima dela e pergunta se vai mesmo pagá-lo, e logo depois comenta que ele vai ser muito caro.
Ele pergunta qual é o problema do Bob afinal, se ele só precisa de ajuda para ouvi-la. Pamela não responde a pergunta, pensando em como deve dizer isso a ele. Logo depois, ela mostra o estado que ficou seu apartamento. Ao ver a destruição que Bob fez, ele comenta que isso vai ser problemático, então diz que vai cobrar R$ 100 a hora. Ela se assusta dizendo que é muito caro, e menciona que ela é CLT, trabalha em turno completo de 8 horas, e questiona como poderia pagar esse preço. Ele comenta que avisou antes que ele é muito caro, e ter um cão é uma grande responsabilidade, se não pode dar a ele o que ele precisa então é melhor não ter um. Ela o interrompe, dizendo firmemente que vai fazer isso, porque Bob merece o melhor, se isso significa que tem que fazer alguns sacrifícios, então vai pagá-lo para treinar Bob. Ele fica em silêncio por alguns segundos refletindo, em seguida informa que eles têm que reduzir a ansiedade de Bob pouco a pouco, e vai encurtar suas visitas a ele conforme as semanas passarem para que ele possa aprender a ficar sozinho. Enquanto acaricia Bob, avisa que ela tem que pagá-lo um dia antecipado, e dar uma cópia das chaves do apartamento, ela responde que vai fazer uma cópia agora mesmo. O homem olha para ela e diz que seu nome é Tyler. Nesse momento, ela pensa que finalmente Bob vai ficar feliz sozinho em casa depois do treinamento, e ela poderá relaxar quando estiver no trabalho. Pamela menciona que só precisamos de alguma ajuda para ser feliz, e mal pode esperar para contar a Ana. Agora em outra cena, Pamela chega animada no trabalho e chama por Ana diversas vezes, dizendo que ela não vai acreditar no que aconteceu, mas repentinamente, Ana pede nervosamente para que ela faça silêncio. O chefe, irritado, pergunta a Pamela o que diabos é essa bagunça. Todos estes documentos estão cheios de erros. Ele ordena que ela conserte essa bagunça agora, e faça isso rápido. Ela responde que vai fazer isso imediatamente. Enquanto analisa os erros, Pamela menciona com Ana que isto vai levar o dia inteiro. Ana responde que quanto mais cedo começarem, mais rápido irão para casa, e devem torcer para que seja antes da noite chegar. Pamela se desculpa dizendo que isso é sua culpa. Ontem ela estava tão nervosa depois de ver Bob destruindo o apartamento que não conseguiu se concentrar. Ela diz que ela quem deveria verificar os documentos sozinha. No entanto, sua amiga responde que se ela quer compensá-la, então acompanhe ela em um encontro duplo hoje à noite. Ela diz que seu boy do dia tem um irmão bonito, vai ter boa comida, algumas risadas e depois de passar a noite juntos, vão embora e nunca mais ligam para eles. Mas Pamela se desculpa, dizendo que não está pronta para se exibir de novo, mesmo que ela tente manter as coisas casuais, sabe como isso sempre acaba para ela. Ana diz que esqueceu que ela é do tipo que pensa, ela responde chorona que tem que parar de se apaixonar pelo primeiro homem que cruza seu caminho. Então, a amiga pergunta por que ela veio trabalhar tão feliz. Ela responde animadamente que é sobre o Bob, mas repentinamente, se assustaram quando o chefe ordenou que elas parem de fofocar e voltem ao trabalho. Ele pergunta se acham que isso é um parque infantil. Um homem loiro ao seu lado, pede para o diretor não ficar chateado, e diz que tem certeza de que elas farão bem seu trabalho. Ele pergunta se ele não sabe como as mulheres são, elas não conseguem trabalhar sem falar sobre sapatos e compras, é natural para elas, mas pelo menos são uma vista bonita de se ver. Pamela pergunta a Ana se eles sabem que podem ouvi-los. Ela responde que algum dia vai fazer todos eles queimarem no inferno. Enquanto está trabalhando, Pamela pensa que odeia este trabalho, mas ela realmente precisa pagar suas contas, especialmente agora o novo treinador do Bob. A única coisa que torna este trabalho suportável é estar contando os segundos que faltam para a hora do almoço. É o único momento de alegria antes de bater o ponto. Ao caminho do almoço, Pamela questiona Ana tristemente. Por que elas têm que trabalhar em um lugar tão nojento e chato? Ana apenas diz, seja bem-vinda ao capitalismo. Se não gosta, simplesmente vá morar nas montanhas com Bob. Ela chora ainda mais. E fala que não foi ainda porque os ursos podem comê-los. Em seguida Ana pergunta se ela não vai dizer nada sobre o homem louco que ela contratou. Ela responde que tinha esquecido, e logo começou a falar sobre ontem. Agora na área de almoço, Pamela diz que foi assim que conheceu ele, e está tão animada, em breve terá tempo e paz de espírito para sair, então as duas poderão ir às compras. Ela diz sorrindo que elas podem até mesmo ter uma noite de meninas elegantes, e mal pode esperar por isso, mas Ana está se segurando para dizer algumas coisas, então pergunta se Pamela está dizendo que deu cópias da chave do apartamento a um estranho, que disse que era seu vizinho, que trabalha à noite, cheira cigarro e tem uma tatuagem no pescoço, em apenas um dia. Ela responde gaguejando e suando frio que sim, isso mesmo, desse jeito aí. Ana gritou, dizendo que isso é loucura, aquele cara pode ser um vigarista, e pergunta furiosamente como ela pode ser tão inocente, logo depois pede para abrir aquela sua câmera para cachorros. Quando Pamela abriu o aplicativo, as duas ouviram alguém gritar tequila. No vídeo Bob estava jogado no sofá, o que faz ela perguntar se Bob está morto. Enquanto isso, só ouvi alguém gritar tequila. Tequila, onde está você? Pamela fala que ele matou seu pobre Bob e agora está bebendo tequila. Ana comenta que isso é pior do que ela pensava, e pede para correr, vá para casa rápido e que ela vai cuidar das coisas aqui. Pamela entrou no carro e dirige a toda velocidade. Enquanto pensa na burrice que fez, ela sempre deixou homens maus entrar em sua vida. E Bob é aquele que tem que lidar com as consequências. Chorando, ela afirma que não pode continuar fazendo isso. Quando chegou em casa, ela abre a porta bruscamente e grita, ei seu desgraçado bêbado, afasta-se do meu cão. Tyler olha para ela sem entender nada, e ao ver ele contando dinheiro, Pamela pergunta se ele até roubou seu dinheiro. Ele questiona o que ela quer dizer com seu dinheiro. Ela se altera e responde que é dela, que ele passou nas suas coisas para roubar, mas Tyler responde que este dinheiro é do bar em que trabalha. Ele informa que é perigoso contar no local à noite, então faz isso quando está em casa.
Nesse momento, Pamela fica sem reação, então ela aponta para o Bob e pergunta o que é seu cachorro morto no sofá. Ele responde que Bob está dormindo e a chama de idiota. Ele diz que eles foram dar um passeio nas montanhas e agora Bob está cansado. Ela ficou de novo sem reação, e agora suando frio de vergonha, mas ela não se deu por vencida, e comenta que viu ele na câmera dog, gritando tequila como um homem louco, e pergunta se ele está bêbado, pedindo que explique isso agora. Ela afirma que não vai deixar ninguém machucar seu Bob, e ordena que saia de perto dele agora. Ele se levanta enquanto diz que então tem uma câmera dog aqui. Tyler menciona que espera que ela tenha se divertido espionando, mas da próxima vez é melhor assistir a coisa toda. Ele responde que não estava procurando álcool, estava procurando o cão dele. Ele diz que estava tentando deixá-la confortável com um novo espaço sozinha, mas então não conseguiu encontrá-la por um momento. Ele se agachou para pegar seu cão, enquanto responde que é por isso que estava gritando tequila. Ele mostra seu pet para ela, e fala que seu nome é Tequila. Ao olhar para o cãozinho, Pamela questiona se essa é a Tequila. Ela se aproxima emocionada perguntando se esta preciosa torta de fofura se chama Tequila. Ele afasta a tequila dela e diz que sim, e definitivamente não é um alcoólatra procurando uma garrafa. Ela pergunta quem diabos daria esse nome ao seu cãozinho fofo. Ele responde porque ela é como uma dose de tequila. Pamela pergunta o que isso significa. Ele pede para se sentar ao lado dele e apenas observe. Ele comenta que não importa quão suave como água ela parece. Ele pegou na mão da Pamela enquanto diz que ao misturar um pouco de limão e sal juntos, ela vai queimar você, mas ao olhar fixamente para o rosto dele, ela pensa que ele está tão perto. Ela não entendeu o que ele quis dizer, e pergunta do que ele está falando, mas repentinamente, Tequila se altera e late raivosamente para ela. Então Tyler diz que Tequila odeia ver mulheres perto dele, e pergunta se ela não viu como parece uma dose de tequila. Pamela responde que isso não tem nada a ver, e diz também que ela é só pequena, mas é mais braba que Bob. Agora sentados no sofá, ela se desculpa por ter acreditado que achou que ele era um vigarista, e pede que a deixe trazer-lhe um chá, para que se sinta um pouco mais bem-vindo. Ela se levanta para preparar, mas Tyler pergunta se ela se importa se ele fumar na varanda. Ela responde que tudo bem, fique à vontade. Enquanto prepara o chá na cozinha, Pamela pensa que ele não é como imaginou. Ele parecia tão sério e distante, mas apesar de sua aparência, ele é gentil e de alguma forma caloroso. Além disso, parece que Bob realmente gosta dele, e ele fica tão fofo quando olha para Tequila. Nesse momento, ela fica corada, perguntando-se do que está dizendo. Ela diz para si mesma para respirar fundo, e repete 2 vezes que ele é apenas um estranho. Ao se aproximar da varanda, ela pergunta se ele gostaria de leite. Ele responde que apenas açúcar está bom e agradece pelo chá. Logo depois, Tyler menciona que estava pensando agora há pouco, que ela está realmente certa. Ele diz que ele é um estranho com seu cão, e se fosse ele, teria checado a câmera também. Tyler afirma que Pamela estava certa em não confiar totalmente nele, e que não precisa se desculpar por isso. Ela diz que não queria julgá-lo, mas ele tem um pacote completo para isso. Ele a encara e questiona o que isso significa. Pamela então responde despreocupadamente que ele trabalha à noite, tem tatuagens no pescoço e fuma. Essa sua cara não mostra que é apenas um cara amigável da casa ao lado. Ele menciona que ela acabou de dizer que não queria julgar, mas não poupou palavras. Tyler então pergunta se eles estão falando sobre clichê. Ele menciona que ela deve trabalhar em um emprego de escritório, usa coisas fofas desconfortáveis e julga os outros. Em seguida ele conclui dizendo que ela é o tipo de garota que faz o drink doce mais chique, só para postá-la no Instagram e depois joga fora. Ela ficou calada porque ele acertou em cheio. Enquanto bebe o chá, ela comenta que eles dois realmente têm estilos de vida muito diferentes, e pergunta por que ele concordou em ajudá-la, já que é uma total estranha para ele. Ela diz que entende que pode ser pelo dinheiro, mas ele a interrompe, dizendo que sabe o quanto ela ama seu cão, por isso não deixou de ajudá-la. Ela pergunta como, se eles acabaram de se conhecer ontem, e não tem como realmente saber disso em apenas um dia. Tyler menciona que pode ouvi-la gritando do seu apartamento, então ouviu ela brigando com o namorado e a decisão que teve que tomar naquela noite. Ele diz que ficou furioso naquela noite. Ele sempre ouvia aquele cara gritando e sendo grosseiro com Bob quando chegava em casa. No início, pensou que eles eram apenas mais um casal snob que adotou um Doberman para exibição, e sentiu tanta pena pelo Bob. Mas naquele dia, teve certeza de uma coisa. No dia do término do namoro de Pamela, Tyler estava colocando comida para Tequila, quando escutou o namorado da Pamela reclamar que não aguenta este animal mais, que deveriam devolvê-lo ao abrigo e dizer a eles que ele precisa de um novo lar. Tyler diz para si mesmo que isso está indo longe demais, e pediu para Tequila esperar aqui, pois precisa cuidar disso. No apartamento da Pamela, ela afirma que eles assumiram a responsabilidade de adotar ele, não podem abandoná-lo agora. Ela gritou dizendo que não vão abandonar Bob. O namorado dela dizia que eles vão simplesmente mudar para o normal. Ela pergunta com raiva se ele tivesse um filho, simplesmente o jogaria fora. Ela diz que não, tentaria ensiná-lo, ajudá-lo a aprender, e isso é a mesma coisa. Tyler, ao ouvir essas palavras, desistiu de bater na porta, enquanto escutava ela falar que abandonar Bob, para ela, é como se uma mãe abandonasse o próprio filho. Nesse momento, o namorado gritou dizendo que já chega, e que deve escolher ou ele ou aquela coisa. De volta ao presente, ele comenta que suas palavras naquele dia fizeram ele perceber que a julgou muito mal, pois mesmo se eles têm estilos de vida diferentes, eles ainda têm uma coisa em comum, acreditam na mesma coisa. Ele sorri e diz que as pessoas podem machucar, enganar e abandonar, mas cães não têm esse tipo de coração, e ela sabe disso, é por isso que ele confia nela.
Logo depois, Tyler menciona que está tarde para ele, pois precisa dormir um pouco antes de trabalhar. Ele pega a bandeja com as xícaras de chá e pergunta se ela já terminou, mas Pamela diz para deixar que ela mesma arruma. No entanto, ele responde que ela não precisa se preocupar e apenas descanse. Ela então pede que então deixe dar-lhe o dinheiro para amanhã, mas Tyler pergunta se ele esqueceu de contar a ela. Ele avisa dizendo que na verdade, os R$ 100 por hora foi apenas uma piada, R$ 100 por semana está de bom tamanho, então já está pago. Ele informa que amanhã vai sair nesse horário também, para que ele possa dormir um pouco antes do trabalho. Após lavar e arrumar as louças, Tyler menciona que escreveu seu número e deixou na porta da geladeira, e pede que mande uma mensagem depois que chegar em casa amanhã, para que ele possa saber que tudo está bem. Nesse momento, Pamela percebeu que na verdade, foi ela quem o julgou mal. A maioria dos homens que conhece são diferentes de Tyler. Ele não parece o cavalheiro perfeito dos contos de fadas mais. Repentinamente Tyler a desconecta de seus pensamentos, e antes de sair, comenta que Tequila falou bye bye. Depois dele se despedir, Pamela fica se perguntando o que foi isso. Ela tenta falar algo, mas sua mente está em branco. De repente ela se agacha colocando suas mãos no seu rosto corado, o que faz Bob se assustar. Ele faz uma carinha de que ela já se apaixonou. Pamela diz nervosamente que não, ela não e fala que foi ele. Bob late animado quando ela perguntou se ele gosta do Tyler. Ela então começa a fazer carinho no Bob, enquanto pergunta se ele realmente se divertiu com ele hoje, se realmente está feliz. Logo depois, corada, ela diz que ela também se divertiu muito hoje. Enquanto pensa que não pode continuar se apaixonando pelo primeiro homem que cruza seu caminho, ela abraça Bob e fala que acha que agora eles podem ter um grande problema. Agora em um momento do passado, a pequena Pamela comemora o aniversário da sua mãe com seus pais. A mãe de Pamela olha para o desenho que ganhou de presente dela, e pergunta se isso é um urso. Ela aponta e responde que não, é o papai. Em seguida o pai dela presenteia sua esposa. A pequena Pamela olha curiosa para a mãe lendo a carta. Depois de ler, ela dá um beijo no seu marido dizendo que o ama muito. Ele responde que a ama muito também. Essa demonstração de amor e afeto fez Pamela sorrir encantada, pensando que o amor é sempre puro e inquebrável. E em outra cena do passado, ela deseja Feliz Natal e pergunta se está pronto para o seu presente. O namorado questiona se vai fazer isso agora. Ela responde que é claro, é noite de Natal e é o primeiro Natal deles como uma pequena família. E pergunta a Bob se ele está tão animado quanto ela. Pamela entrega um osso de presente para Bob e deseja Feliz Natal. Logo em seguida presenteia o namorado também. Ao desembrulhar a caixa, percebe que ele ganhou um Play 5. Nesse momento Pamela menciona que lembrou dele falando sobre um deste para brincar com seus amigos, então ajuntou dinheiro e comprou. E ela diz também que escreveu uma carta, mas ele a interrompeu, dizendo que não achou que estavam dando presentes, então não comprou um para ela. Pamela fala que está tudo bem, pois ela sabe que ele tem estado muito ocupado, e menciona que eles três podem simplesmente sair para jantar para comemorar. No entanto, ele pergunta se ela está incluindo um cachorro, e comenta que não vai sair para jantar com um animal, é melhor pedir um delivery, e diz que um sushi tá bom. Pamela tenta convencê-lo, mas ele reclama que ela sabe que essas coisas são caras, e pede que considere o sushi como um presente para ela, enquanto ela se pergunta se ele não lembra que ela não gosta de peixe. Nesse momento, aquela cena dos seus pais, em que pensou que o amor é sempre puro e inquebrável, hoje percebe que foi só uma ilusão. Agora de volta ao presente, Pamela está dormindo profundamente, quando repentinamente Bob largou a pata no rosto dela, enquanto massageia o rosto, pergunta-se se ela caiu no sono depois que Tyler foi embora, e o que diabos aquele idiota estava fazendo nos seus sonhos. Ela fala para si mesma que precisa simplesmente esquecer ele. Pamela acorda Bob, dizendo que eles não querem ter mais nada com esse cara. Em seguida ela deita e abraça ele, comentando que já tem seu único amor bem aqui, e tudo vai ficar bem. Pamela menciona que é exatamente como Tyler disse, as pessoas podem machucar e abandonar você, mas os cães não têm esse tipo de coração. Então Bob late animado, quando ela disse que é por isso que serão a família mais feliz de sempre, só ela e ele. No entanto, o celular dela chega uma notificação, ela pega para checar e é do seu ex-namorado, implorando para voltar e que eles vão dar certo dessa vez. Ela grita dizendo que é só falar no diabo que ele aparece. Bob também concorda assustado, furiosa. Ela pensa que não precisa desse otário, então respondeu a mensagem dizendo que não, em seguida bloqueou ele, falando para si mesma que já chega de idiotas. Ela fala animada, dizendo para Bob que eles vão apreciar uma vida sem homens, só ele e ela, e que merecem um bom hambúrguer para comemorar isso. Pamela se levanta e caminha até a geladeira enquanto Bob segue atrás. Ela diz que não vai se apaixonar por ninguém, que é uma mulher forte e independente, e vai apreciar sua vida não romântica. No entanto, ao ver o número de Tyler na geladeira, ela para e pensa nele por um momento, e logo em seguida fica corada, pois além do número, deixou uma cópia do apartamento dele, se ela precisasse de ajuda urgente. Pamela gritou dizendo que ele deixou uma chave, o que fez Bob levar um susto. Ela diz que é apenas para emergência, mas mesmo assim, se pergunta se talvez ele gosta dela, e comenta que ele é tão fofo. Bob olha para ela julgando, quando ouviu ela dizer que vai mandar uma mensagem de texto para ele agora mesmo. No entanto, Pamela olha para ele, e vê-a encarando e fica sem reação, então ela diz para Bob que promete que vai mudar, que pode ser uma mulher independente, mas Bob parece não acreditar. Agora na varanda do apartamento, ela se questiona o que deveria escrever, mas não tinha ideias, e diz para si mesma que é só uma mensagem de texto, não precisa ficar uma hora nisso.
Olhando para o celular, Pamela se pergunta se ele já está no trabalho. Depois de conseguir digitar a mensagem de texto, comenta que algo assim seria perfeito. E agora o que resta é esperar por uma resposta. Quando repentinamente, um barulho do lado de fora do apartamento chama sua atenção, ela fica corada ao escutar uma voz e perceber que é do Tyler. Ele está saindo do apartamento enquanto atende uma ligação. Ele diz que vai chegar lá o mais rápido que puder. Pronto para sair na sua patinete elétrica, Tyler encerra a chamada falando que o fornecedor deixará mercadorias hoje e que o homem atrás da linha deve receber. Nesse momento, Pamela se pergunta incrédula se ele está de brincadeira. Ela pensava que ele teria uma motocicleta grande com a aparência dele, mas quão estranho esse cara pode ser. Mas calma, ela pensa que então é assim que ele vai trabalhar, quando de repente ela notou que ele terminou a chamada, e se questiona se ele verá sua mensagem agora. Olhando mais atentamente, ela acha que Tyler está realmente checando suas mensagens, e se pergunta se ela está realmente olhando ele ler sua mensagem, e pensa que isso é como stalker, mas diz para si mesma que não é como se ele fosse olhar para sua varanda. Porém, ela é surpreendida, quando Tyler está prestes a olhar para a varanda do apartamento dela. Pamela se abaixa rapidamente pensando que ele olhou mesmo, e se perguntando se foi mais rápido que ele. Tyler fica observando a varanda dela por um momento, enquanto Pamela diz para si mesma que está tudo bem, mas se sente insegura sobre isso. Ela menciona que é apenas uma mensagem de texto, no entanto, não entende por que seu coração está quente ou por que se sente assim. Quando um som de notificação chega, e a desconecta de seus pensamentos, ela abre rapidamente a mensagem para verificar o que ele escreveu. Ela abriu a conversa, e tinha uma foto enviada. Ao clicar na foto, viu Bob sorrindo alegremente e os cabelos dela aparecendo na foto. Nesse momento, ela pensa envergonhada que ele realmente a pegou. Pamela se levanta para ver se Tyler ainda está observando, e se pergunta se ele está pensando nela. No entanto, ele já está partindo na sua patinete elétrica. Corada, Pamela fala para Bob, que mencionou que disse que seria só ele e ela para sempre, mas talvez tenha um espaço para mais um, na verdade 2, contando com a pequena Tequila. No dia seguinte no trabalho, Ana pede ajuda a Pamela, para que ela tire algumas cópias dos documentos, mas antes disso, ela diz para já ir falando sobre o que aconteceu ontem. Ana menciona que Pamela não sabe quanto de corretivo teve que passar enquanto se maquiava. Além disso, ficou a noite toda preocupada com ela. Pamela se desculpa dizendo que esqueceu de ligar para ela. No entanto, Ana pergunta se ela lutou com ele, se ele está morto e se precisa de ajuda com o corpo, meio sem jeito. Ela responde que não, e que é uma história engraçada, mas foi tudo apenas um mal-entendido. Pamela diz envergonhada que na verdade, ele é um cara muito legal, mas Ana pede por favor, não lhe dizer que ela está se apaixonando por um vigarista. Ela responde que ele não é um vigarista, ele é realmente gentil e doce com Bob. Além disso, ele tem um cão tão adorável. Tentando processar o que sua amiga disse, Ana diz que ela é como um cachorro apaixonado. Pamela comenta que não está apaixonada, só está dizendo que ele é um cara legal. No entanto, ela pede para que seja mais sincera. Ana menciona que elas são colegas de trabalho há mais de 3 anos, e Pamela é sua melhor amiga, e acredita em si mesma quando diz que a conhece bem o suficiente para saber que vai se apaixonar por ele. Ela comenta que nem sabe o sobrenome dele, em seguida se desculpa por estar sendo tão dura com ela, mas é que não quer vê-la sofrer de novo com um lixo como seu ex. Pamela olha emocionada para sua melhor amiga. Quando ela disse que ela merece o mundo de volta, ela pula nos braços de Ana e fala que ela não sabe o quanto a ama. Ana responde para se sair dela porque não faz seu tipo. Logo depois, Pamela menciona que ela está certa, ela não o conhece e não pode repetir seus erros, e pergunta o que deve fazer, se ela hipoteticamente se apaixonar por esse cara. Ana grita dizendo para não tentar enganar com esse negócio de hipoteticamente. Ela aponta para Pamela, e pergunta se ela já a viu se preocupar ou chorar por um homem adulto, e afirma que é claro que não. Ana pede que só faça o que ela diz, saia por aí e depois vá embora. Isso faz com que seja impossível pegar sentimentos. No entanto, Pamela responde que não sabe se esse estilo de vida de namoro é certo para ela, e menciona que tem certeza de que o entenderia apenas o conhecendo. De repente, Ana tem um choque mental e diz firmemente para esperar e que agora entende, então pergunta o quão gostoso ele é, deixando Pamela envergonhada. Mas ela começa a assobiar do nada enquanto Ana espera a resposta. Ana fala que a diga agora, no entanto ela menciona que não conseguiu encontrá-lo nas mídias sociais. Em seguida, ela diz que de qualquer forma, já que não confia que Pamela não vai se apaixonar por ele, então pega nas mãos dela e comenta que como ela disse que ele trabalha em um bar, portanto, vão fazer a operação. Vá até o bar do gostoso e confira ele em nome da ciência, depois que ela tiver a aprovação da sua melhor amiga e ela conseguir algumas bebidas. No entanto, Pamela se desculpa, comentando que não pode deixar Bob sozinho ainda. Ana diz despreocupada que então divirta-se com esse gostoso, mas tenha certeza que ele ajude Bob. Em seguida resmunga que queria muito uma bebida e uma gentinha para olhar. Enquanto sobe as escadas até o apartamento, Pamela reflete que gostaria poder sair, mas Bob precisa dela, e se pergunta em que tipo de bar Tyler trabalha, e se talvez deva perguntar a ele onde é, só para o caso dela precisar ir vê-lo, mas provavelmente já está em casa agora, e se questiona se é demais ela mandar uma mensagem para ele. Assim que ela entrou no apartamento, avisa para Bob dizendo que mamãe já voltou. No entanto, é surpreendida quando vê que Tyler ainda está ali, ele está dormindo profundamente ao lado do Bob no sofá. Ao vê-lo, Pamela pensa que ele adormeceu e está tão fofo, enquanto fecha a porta devagar, se pergunta se deveria acordá-lo. No entanto, não quer assustá-lo. Ela tira os saltos silenciosamente, pensando que ele provavelmente está muito exausto, ter que trabalhar a noite toda e agora está cuidando do Bob, com certeza está completamente acabado.
Bob acorda quando escuta Pamela chamar ele. Ela pede que venha para a mamãe e ajude a acordar o Tyler, para que ele possa ir para casa. No entanto, Bob simplesmente a ignora e volta a dormir nas pernas dele. Pamela chora dizendo que ele é um traidor, bastou 2 dias para traí-la, e diz por favor, por que não consegue fazer isso sozinha. Ela se aproxima do rosto dele, enquanto pensa que sabe que deveria acordá-lo, pois hoje é sexta, então tem certeza de que será uma noite agitada para ele, e ele está fazendo tudo o que pode para ajudar ela e o Bob. Ninguém se importou com o Bob tanto quanto ela antes. Olhando calorosamente para Tyler, ela se pergunta como pode possivelmente desacelerar seu coração. Pamela pensa que ele é bonito, mas é mais do que isso. Então o que deve fazer agora? Pois não consegue parar, está começando a gostar realmente dele. E não pode negar que nesse momento, quer muito beijá-lo. Mas de repente, Tequila aparece atrás do Tyler encarando Pamela como estivesse perguntando o que ela está aprontando. Então, com raiva, Tequila começa a rosnar e latir para Pamela para se afastar dele. Quando repentinamente, Tyler abre os olhos e nota que Pamela está muito perto dele, envergonhada e corada. Ela tenta dizer algo mas as palavras não saem. Ele levanta perguntando que horas já são. Ela responde que é 4 horas e alguma coisa. Tyler exclama que merda, e menciona que tem que se preparar para o trabalho rapidamente. Pamela comenta ainda envergonhada que estava tentando acordá-lo. Ele pega Tequila nos braços, e diz que nem percebeu que caiu no sono, e pede desculpas, mas ela responde que está tudo bem, sinta-se à vontade para tirar um soneca sempre que precisar. Ele se despede e fala até logo. Pamela apenas fica observando ele ir embora e fechar a porta em seguida. Então de repente ela grita, dizendo que o rosto dele e seu rosto estava tão perto. Repetiu isso umas 5 vezes. Ela escondeu o rosto abraçando Bob, enquanto comenta que Bob está certo, que mamãe precisa se acalmar. Mas Bob ignora ela de novo e apenas volta a se deitar para dormir. Pamela diz para ele não ignorá-la, e depois começa a fazer carinho nele, e reflete que nem chegou a perguntar o nome do bar que ele trabalha, mas pelo menos, conseguiu vê-lo hoje também. Agora no apartamento de Tyler, ele acaba de entrar e soltar Tequila no chão, depois coça nunca pensando em alguma coisa. Ele faz isso com as 2 mãos agora, em seguida se agacha no chão. Tyler coloca a mão no rosto, enquanto pensa no que acabou de acontecer. Corado, ele reflete que ela estava tão perto de beijá-lo. Na segunda-feira, Tyler chega no apartamento de Pamela e diz bom dia a Bob, mas ele não o encontra e começa a procurá-lo, quando de repente escuta alguém abrir a porta e se vira para ver. Pamela chega com Bob do passeio. Enquanto diz que está tão atrasada, ela vê Tyler e pergunta se ele já chegou. Depois pega o celular rapidamente para avisar a Ana para que cubra ela no trabalho, senão será despedida. Ele pergunta o que aconteceu. Pamela responde que Bob não queria parar de brincar e ela não conseguiu pegá-lo, então ficou correndo atrás dele por mais de 1 hora. Tyler afirma que com certeza que os saltos não ajudaram. Ela diz indignada que é pro trabalho, e não tem tempo para ficar trocando sua roupa antes do trabalho. Ele comenta que não leva nem 2 minutos para trocar sapatos antes de sair. Enquanto Pamela diz que pare de julgá-la, já que está estressado o suficiente, Bob late e olha alegremente para Tequila, e Tequila também faz o mesmo enquanto dessa vez, é Tyler que diz a Pamela que é bem burro correr atrás do seu cachorro de salto. De repente, Bob puxa a coleira, pegando Pamela desprevenida, e Tyler se assusta quando vê ela ir para cima dele. Bob começa a brincar com a Tequila, enquanto isso, Pamela se segura para não cair em cima de Tyler. As mãos dele tremem ao tentar tocá-la, e os seus lábios estão tão perto um do outro. Os dois se encaram por um longo período, e um silêncio toma conta do lugar, quando Tyler quebra o silêncio e pergunta se ela não está atrasada. Pamela rapidamente sai correndo e se despede, dizendo que sim está muito atrasada, e Tyler ainda não consegue processar o que aconteceu. Ele comenta que está feliz que a Tequila não viu isso, e se pergunta se os rostos deles são magnéticos ou algo assim. Agora, ele questiona Bob porque ele não ouve as ordens da Pamela, mesmo sabendo os comandos básicos. Então Tyler testa ele pedindo para sentar, logo depois pede que dê a pata, em seguida diz que dê a outra agora. Mas dessa vez Bob não obedeceu, pois não estava entendendo ou não sabia isso, enquanto Tyler pergunta se ele não sabe, quando de repente, Tequila dá uma patada na pata do Bob, o que faz ele olhar para ela. Tequila então pisca o olhinho para ele. Bob então dá as 2 patas agora, se sentindo orgulhoso, e Tyler diz que ele é bom garoto, sabe como ouvir e obedecer. No entanto, pergunta por que ele não escuta Pamela. Ele dá um petisco de presente, enquanto diz que só há uma maneira de descobrir. Algumas horas depois naquela tarde, Pamela retorna para casa e avisa para Bob que mamãe está de volta, quando de repente se assusta quando vem um tênis na sua cara. Tyler menciona que eles vão dar um passeio agora, mas deve trocar esses saltos por esse tênis. Agora no parque, Pamela comenta que achou que ele já estaria dormindo e pergunta se não tem trabalho hoje. Ele responde que é segunda-feira, está de folga hoje, então vai dormir mais tarde. E além disso, não vai conseguir dormir até descobrir o que está acontecendo com Bob. Pamela pergunta se ele não dormiu e por que se importa tanto. Ele responde que é trabalho dele como treinador e por que quer fazer isso. Em seguida ele diz que ela havia falado que ele não a escuta, mas Bob segue todos os comandos dele. Então ao soltar a coleira do Bob, comenta que quer descobrir o porquê, e pede para Bob ir lá agora. Como um foguete, Bob deixa eles para trás em questão de segundos. Bob corre atrás do seu próprio rabo, e Pamela pergunta como ele ainda tem toda aquela energia. Ela diz que ele tem tanta sorte de ter um cão calmo como a Tequila, mas Tyler responde para não subestimar Tequila Ferrari. Ele solta a coleira de Tequila também. Ela rapidamente sai correndo igual uma Ferrari, que não deu nem tempo de Tyler mandar ela ir lá.
Pamela começa a tirar fotos deles dois juntos brincando, enquanto Tyler comenta que assim como as crianças, eles precisam de seu horário de brincadeira. Logo depois, ele pede para Pamela chamar Bob como sempre faz. Ela pergunta se ele pode realmente descobrir isso. Ele responde que não é especialista, mas vai tentar. Pamela então chama dizendo: "Meu bebê, meu garotão, vem pra mamãe, vem." Nesse momento, Tyler não consegue se segurar e começa a rir sem parar. Ela olha chorando para ele e diz como ele viu. É impossível. Ele responde que ela nem o chamou pelo nome nenhuma vez, como a ouviria. Tyler menciona que ela tem que ser firme com ele, mas ela responde que não quer gritar com ele. Tyler comenta que não se trata de gritar, apenas seja curto e direto. Esse é o único jeito de ele poder entender suas palavras. Pamela fala que vai tentar, então volta a chamar por ele de novo, dizendo: "Bob, vem aqui." Tyler diz que está bem melhor, mas agora faça isso com mais consistência, enquanto ela pensa que o cheiro dele, de cigarros e baunilha, é meio estranho, mas de alguma forma, isso acalma ela. Nesse momento, Pamela diz firmemente: "Bob, vem aqui." Ele olha para ela atento, então caminha até ela obedientemente. Os dois bate palmas e Tyler menciona que ela conseguiu. Já ela pergunta como ele sabia que isso iria funcionar. No entanto, Tequila olha para trás e vê algo desagradável. Enquanto Tyler responde à pergunta de Pamela, Tequila se prepara para fazer alguma coisa. Ele diz que a próxima coisa seria dar um presente para Bob. Quando os dois olham para Tequila nesse momento, Pamela grita que ela quase fez xixi nela, e Tyler pede para Tequila não fazer isso aqui, enquanto Tequila com uma expressão de deboche continua jogando areia na Pamela. Quando de repente, ela fez cara de fofa e seus olhos brilharam quando Tyler ia começar a brigar com ela. Ele a pega no colo e pergunta: "Oh, minha princesa, sua barriga dói, é por isso? Papai vai cuidar de ti agora." E Pamela lá atrás diz que ela claramente fez de propósito. Ela comenta que ele sabe tanto sobre treinamento de cães, mas parece que não se aplica isso a Tequila. Ele responde que tanto faz, e diz que é hora de voltar para casa, pois precisa dormir. Mas Pamela responde que não vai voltar ainda. Ela diz sorrindo que vai ficar mais um pouco de tempo, porque quer praticar mais algumas coisas com Bob. Tyler diz que tudo bem. Pamela e Bob saem para brincar. Ele dá tchau e informa que os vê amanhã. Nesse momento, ela brinca alegremente com Bob, aplicando as técnicas que aprende com ele. Enquanto isso, Tyler a observa de longe, pensando que ela realmente ama seu cachorro mais do que ela mesma. Tequila começa a ficar agitada. De repente ela puxa a camisa dele um pouco, que faz aparecer uma nova tatuagem escondida. Mas Tyler rapidamente fecha a camisa e pede para Tequila não fazer isso, e diz para ela não se preocupar mais, pois ele prometeu para Tequila que será sempre só ele e ela. No dia seguinte, Pamela avisa Bob que mamãe chegou. Ana veio junto com ela, perguntando a Bob se quer ir a uma festa de panquecas pós-merda de trabalho com sua tia Ana. Ana pergunta onde está o tatuado. Pamela conta que Tyler sai cerca de uma hora antes dela chegar em casa. Na verdade, quase nunca o vê. Ana diz que tem um presente. A protagonista pergunta por quê, se hoje não é seu aniversário. A amiga conta que Pamela tem estado muito tensa esses dias, então acha que ela precisa disso mais do que qualquer coisa. Pamela começa a abrir o presente, dizendo que os últimos meses foram mesmo difíceis. No entanto, quando ela viu o que era, ficou em choque, enquanto Ana comenta que ela não precisa mais de um homem. Ela grita que aquilo é um vibrador sexual. A amiga conta que esse brinquedinho é mais eficiente do que os homens. Pamela se acalma, falando que é melhor ir logo ao café antes que fique lotado, enquanto Ana diz para ela fazer bom proveito do presente antes de dormir. A protagonista pergunta que tipo de amiga dar um negócios desse de presente. Ela responde que é o tipo de amiga que sabe que ela não faz isso há muito tempo. Ana deixa o presente em cima da mesa, e pede que Pamela conte para ela depois o que achou. Em outro local da cidade, Tyler chega no pet shop com Tequila em seus braços, e avisa que seu cão tem hora marcada hoje. O atendente responde que estavam esperando a princesa, perguntando se o corte do pelo vai ser como sempre. Tyler passa Tequila ao homem e diz que ela está bastante agitada. O atendente pergunta que cor devem escolher para o laço desta vez. Ele responde que é difícil escolher, já que tudo fica ótimo nela. O homem comenta que ele pode pagar mais tarde quando vier buscá-la. Tyler diz que vai pagar agora, quando de repente, seus olhos se arregalaram. Um retrato atrás do homem chamou sua atenção. Seu olhar estava fixo em uma mulher ruiva soltando um sorriso. Sua expressão mudou drasticamente. Por um momento, ele abaixou a cabeça e pôs a mão em seu peito, como se apenas olhar para ela o fazia se sentir mal. Repentinamente, Tyler é desconectado de seus pensamentos quando o atendente o chamou. O homem se vira questionando o que ele estava olhando. Quando ele notou o que era, sorriu levemente, mas antes que falasse mais alguma coisa, Tyler perguntou quanto é o banho da Tequila. O homem notou que Tyler não quer falar sobre ela, no entanto, mencionou que ela anda muito bem, e que ele deveria entrar em contato algum dia. O atendente perguntou se ele está ouvindo. Tyler disse que sim, enquanto procura sua carteira, mas não conseguiu encontrá-lo, então põe a mão na cabeça, dizendo que esqueceu sua carteira no apartamento da Pamela. Em um café, Pamela e Ana saboreiam deliciosas panquecas. Elas tiram fotos, dizendo que esse vai pro feed do Instagram. Pamela passa o celular para Ana, e pede que tire uma foto dela com Bob. Ela abriu a câmera e quando estava perto de tirar a foto, o telefone toca. Era Tyler ligando. Pamela pergunta quem é que tá ligando, enquanto Bob aproveita o momento de distração para pegar a panqueca. Ana atende o telefone e diz que está nesse momento olhando a Pamela, e pergunta se o gostoso não quer comer. Pamela desesperadamente toma o celular dela. Ela fala para Tyler que está com sua amiga, e pede que ele esqueça o que ela disse. Pamela questiona se ele precisa de algo. Tyler responde que esqueceu sua carteira no apartamento dela, perguntando se ela se importa dele entrar para procurar.
A protagonista disse que tudo bem, ele destranca a porta, se desculpando por incomodá-la em momento desses. Pamela comenta que ele não precisa se preocupar com isso, enquanto tenta afastar Ana, que implora que ela faça videochamada para ela ver o rosto do tatuado. Tyler escuta Pamela gritar com Ana, dizendo para ela parar e tomar sua mimosa que a tinha no canto. Ele não ouviu muito bem e pergunta o que ela está fazendo. Pamela explica que na sexta-feira, ela sai para comemorar com sua amiga, comendo panquecas com mimosa. Ele sorri levemente, dizendo que parece divertido. A protagonista percebe que ele está rindo, refletindo que é muito fofo. Ela então pergunta se ele tem algum plano para hoje. Tyler continua procurando sua carteira, escutando Pamela dizer que foi uma pergunta estúpida, já que ele precisa trabalhar hoje. Repentinamente, ele encontra a carteira e avisa que achou ela debaixo do sofá. Pamela fica feliz por ele ter encontrado, comentando que Bob pode ouvir ele, já que parece bastante animado. Tyler chama Bob. Bob responde ao seu chamado, e a protagonista conta a Tyler que ele reconhece sua voz. Enquanto isso, Ana observa a cena com um sorriso. Mudando de assunto, Tyler pergunta se ela comprou um brinquedo novo para Bob, mencionando que em cima da mesa tem um brinquedo que parece um osso de plástico rosa. Pamela tenta recordar se comprou algo assim para Bob, enquanto Ana já percebeu o que é. Nesse momento, ela lembrou o que é esse brinquedo, e Tyler, ao observar melhor o osso de plástico, percebeu que não é um osso de plástico. Ele fica silêncio um momento, depois fala para ela aproveitar e que precisa atender outra ligação, encerrando assim a chamada, enquanto Pamela está em estado de choque. A dignidade dela foi embora. Bob aproveita o momento para comer a panqueca, e Ana menciona que, pelo menos, ele agora sabe do que ela gosta. Tyler sobe as escadas até o seu apartamento, conversando pelo telefone com o atendente do pet shop, perguntando se ele disse mesmo que pode pagar na próxima vez. O homem confirma. Tyler agradece com um leve sorriso, dizendo que Tequila ficou incrível. Notando o bom humor dele, o atendente pergunta o que aconteceu nesse meio tempo, para ele parecer feliz. Tyler questiona o que ele quis dizer. O homem menciona que encontrar sua carteira deve tê-lo deixado contente. Ele se escora na parede e confirma que sim, mas refletindo sobre outra coisa. No dia seguinte, enquanto coloca uma máscara no rosto, Pamela reflete que deveria estar feliz, já que é fim de semana, mas agora isso significa que não poderá ver Tyler porque ele não treina Bob nos finais de semana. Bob está agitado, querendo sair para passear. Pamela comenta que vai só tomar um gole de café e logo vão dar um passeio. Ela o abraça, dizendo que Bob tem tanta sorte de estar com Tyler todos os dias, enquanto ela tem que ir trabalhar. É mesmo um mundo injusto. Depois de se arrumar, ela tranca a porta após sair do apartamento, ainda refletindo sobre Tyler, imaginando que sabe o quanto isso parece ruim, mas ela realmente quer vê-lo. Repentinamente, Tyler aparece com Tequila, contando que estão indo para o parque e pergunta se quer se juntar a eles. Pamela retira o que disse, ela ama final de semana. Ela conta que colocou o tênis dessa vez, se expressando de forma tímida. Tyler, não entendendo por que ela parece tão nervosa, respondeu que ela fez bem. Alguns minutos depois, Tyler está brincando com Bob, enquanto Pamela assiste a cena de longe, imaginando que não esperava vê-lo hoje. Ela está muito feliz por ele ter entrado na sua vida e na de Bob. Vê-los brincar juntos é sua nova coisa favorita, e eles se tornaram amigos tão facilmente. No entanto, ela ainda não se dá bem com Tequila. Toda vez que ela tenta se aproximar dela, Tequila vira o rosto a recusando. Pamela pergunta se Tequila odeia ela. Tequila rosna, como estivesse concordando. Tequila anda calmamente para longe dela, enquanto Pamela pergunta para onde ela está indo. A protagonista pede para não andar entre os arbustos, explicando que ela pode se sujar. De repente, ela se assusta, perguntando por que diabos tem um trono dentro de uma árvore, enquanto Tequila senta como uma princesa. Tyler se aproxima, questionando o que ela está fazendo, se por acaso se sentiu sozinha sem eles. Pamela responde que é claro que não, avisando que a princesa ali precisava do trono dela. Ele chama a Vossa Alteza Tequila, pedindo para vir até ele. A protagonista pergunta se ele não mima demais ela. Tyler responde que ela é da realeza, ela é sua princesinha e ninguém está acima dela, e questiona se ela não faz o mesmo com Bob. Ela diz que sim, mas diferente da Vossa Alteza aí, ele é bom com todos. Cabisbaixa, Pamela diz que ela e a Tequila não se dão bem. Tyler diz para ela não ficar de mau humor, estendendo a mão, pedindo para eles dar um passeio. Ela fica surpresa com a atitude dele, sentindo-se um pouco tímida em segurar sua mão, pensando que vão parecer um casal muito fofo. Ela estende a mão aceitando a oferta. No entanto, Tyler pergunta o que ela está fazendo, explicando que está pedindo a coleira da Tequila, que ela estava segurando. Pamela fica sem chão e a expressão de felicidade vai embora. Depois olha para sua mão, lembrando que deixou as coleiras largadas no gramado quando perseguiu Tequila. Ela corre de volta ao local, dizendo que vai buscá-los imediatamente. E Tyler se pergunta o que está acontecendo com ela ultimamente. Alguns minutos depois, os dois passeiam pelo parque com seus cães. Pamela menciona que nunca viu ele acordar tão cedo antes, perguntando se não costuma dormir nesse horário. Tyler conta que a partir de hoje o bar está fechando para algumas reformas, então vai ter alguns dias de folga. Enquanto os dois conversam, Tequila tenta caminhar rapidamente para acompanhar o ritmo do Bob. Tyler comenta que gosta do seu trabalho. Às vezes é chato ter que lidar com alguns bêbados, mas gosta de ser criativo com as bebidas que faz, e ver como isso deixa as pessoas felizes, e mal pode esperar como vai ficar a reforma. Pamela percebe que é a primeira vez que vê ele sorrir, pensando que ele deve realmente amar seu trabalho.
Ela começa a contar que trabalha em um escritório de marketing como parte do departamento administrativo. É um trabalho muito chato, então Tyler aconselha a arrumar um novo emprego, quando de repente, ele puxa Pamela para si, protegendo-a de um ciclista desatento que passou por eles. Tyler reclama que o homem deveria tomar mais cuidado com as pessoas ao redor, e pede desculpas à protagonista por isso. Pamela baixa levemente a cabeça se sentindo envergonhada, pedindo a si mesma para relaxar porque foi apenas um toque, enquanto agradece ele e comenta que vai continuar no trabalho, porque tem contas para pagar. Repentinamente, uma vendedora aparece na frente dos dois, dizendo ao lindo casal que vai ajudá-los a tornar esse encontro ainda melhor. Ela mostra uma barraca, perguntando por que não colocam seus nomes no sorteio de primavera da cidade. E o ingresso custa R$ 5 e tem muitos presentes fofos. A mulher conta que o primeiro prêmio é uma viagem romântica ao Caribe. Tyler olha para o prêmio intrigado, e rapidamente, correu até a barraca exigindo o ingresso, enquanto Pamela tentava esclarecer que os dois não são bem um casal. A vendedora explica que ele precisa apenas acionar o botão até sair uma bola. Se tirar a bola de ouro, significa que ele ganhou o primeiro prêmio. Pamela reflete que é uma viagem romântica para as ilhas do Caribe, perguntando-se se ele ganhar, o que deveria vestir, onde eles iam dormir, mas, rapidamente brigou consigo mesma para deixar de ser iludida. Quebrando as expectativas da protagonista, Tyler ganhou o terceiro prêmio, uma garrafa de vinho prêmio. Enquanto Pamela chorava, ele se mostrava alegre e excitado, porque o vinho era o prêmio que ele mais queria. Ela pergunta se ele não queria a viagem. Tyler responde que esse é o vinho tinto exportado da França, e é tão difícil de encontrar, contando que ele é frutado com uma consistência forte, o que faz combinar perfeitamente com qualquer coisa. Ele pergunta se ela está livre hoje à noite, dizendo que tem um bom bife em casa que ficaria perfeito com este vinho, e pede que ela venha visitá-lo hoje à noite, perguntando a Bob o que ele acha disso, se quer um pedaço de bife também. Pamela fica animada, dizendo que a sobremesa fica por sua conta. Tyler responde com um sorriso, mencionando que já é hora de voltar. Ela questiona se ele já tá querendo dormir, ele confirma, comentando que parece que a cama está o chamando. Enquanto isso, Pamela reflete que não sabe se isso conta como um encontro ou não, mas sente que sua vida está se recuperando. Alguns minutos depois, eles subiam as escadas do prédio. De repente, Bob para de caminhar ao notar algo. Pamela pergunta por que ele parou tão repentinamente, quando ela também ficou imóvel, ao escutar um homem dizer que já faz algum tempo. O ex-namorado de Pamela estava parado em frente ao apartamento, dizendo que ela realmente o fez esperar ela por tanto tempo, e se não entende há quanto tempo ele está ali. Então ele vê Tyler acompanhando Pamela, e pergunta quem é esse homem. Com uma expressão de choque, Pamela pergunta o que ele está fazendo ali. O homem responde perguntando de forma ignorante, exigindo saber quem é esse homem ao seu lado. Tyler se intromete na conversa, dizendo que é o treinador do Bob, e questiona o que isso tem a ver com ele. O homem o encara com arrogância. Então, mais uma vez, Pamela pergunta o que ele está fazendo ali. Ele informa que veio pegar algumas coisas que ele esqueceu. Ela questiona que coisas são essas. O ex responde que são toalhas e coisas do tipo. Quando Tyler estava subindo as escadas, o homem o chama, com um sorriso malicioso, agradecendo ele por cuidar da sua garota. Pamela pergunta o que diabos ele está dizendo. No entanto, o ex entra na casa sem a permissão dela e bate a porta. Ele pergunta se não está feliz em vê-lo. Cabisbaixa, ela pede que ele pegue suas coisas e vá embora. O ex menciona que sentiu falta dela, por isso veio vê-la, dizendo que estava errado esse tempo todo, desejando que eles voltem a ficar juntos. Pamela tira sua mão como estivesse pegando em um lixo, perguntando o que ele pensa que está falando. Ela levanta a voz, dizendo que ele acha que ela é uma idiota, e desabafa que eles não vão voltar a ficar juntos. Ela não é mais sua gata ou sua garota, mencionando que ele a fez escolher o que queria, então escolheu Bob. Portanto, ordena que ele pegue suas coisas e vá embora. O ex pergunta se ela vai jogar fora 3 anos juntos, dizendo que já se desculpou, e pede que ela não seja dramática. Pamela diz para si mesma que é inacreditável, como ela pôde ser tão cega esse tempo todo. Ela mostra um leve sorriso, dizendo que na verdade, deveria agradecer, pois graças a ele, eles adotaram Bob e agora entende o que é o amor verdadeiro. Pamela sorri genuinamente para Bob, mencionando que está extremamente feliz só com ele, deixando claro que os dois não precisam dele, e não precisam de ninguém. O ex comenta que ela tem razão, foram os dois que adotaram, perguntando quanto tempo ela ficou sozinha com ele. Pamela pergunta inquieta o que ele está insinuando, ele puxa a coleira de Bob, contando que agora é a sua vez de ficar com o cão. Ele abre a porta para sair, ordenando que Bob venha, quer ele queira ou não, enquanto Pamela segura seu braço, gritando que foi ela quem assinou os papéis de doação, portanto Bob é dela e de mais ninguém. Ele se altera, reclamando que foi essa coisa que quebrou o relacionamento dos dois, e agora vem dizer que está mais feliz. Que idiota fica feliz vivendo com essa coisa? De repente, Tyler aparece com o telefone conversando com a polícia, informando que gostaria de relatar um cara sequestrando o cachorro do seu vizinho. Nesse momento, Pamela escuta a voz dele e o olha com surpresa, enquanto Tyler diz que o cachorro é legalmente dela. Então é sequestro. O ex pergunta o que ele pensa que está fazendo. Tyler o ignorou, perguntando ao policial se ele quer dizer que isso é acusação de contravenção e pena de prisão. Então o homem solta a coleira, e depois vai embora, falando que não vai perder mais tempo com ela, mas antes de sair se vira para a protagonista, dizendo que tem certeza que ela voltará correndo para ele, e não vai aceitá-la de volta. Pamela grita para ele não se atrever a vir aqui de novo, e se tocar em seu cachorro mais uma vez, será ela quem chamará a polícia. Depois dele ir embora, ela comenta que esse desgraçado é louco, enquanto Tyler pergunta se Bob está ferido em algum lugar. Pamela pergunta se ele realmente chamou a polícia. Ele responde que apenas queria assustá-lo, mas para ser honesto, não achou que ele acreditaria nisso.
Ela menciona quase soluçando que ele é louco. Bob percebe que sua dona não está bem e a olha preocupado. Tyler pergunta confuso por que disse isso. De repente, ele é surpreendido quando Pamela abraçou Bob. Ela abraça seu cão enquanto chora, pedindo desculpas por fazê-lo passar por algo horrível. Ao ver a cena de Pamela chorando, Tyler relembra do passado traumático que viveu. Com um tom de voz carinhosa, ele pede por favor para não chorar, dizendo que está tudo bem agora e que não precisa mais se preocupar. Percebendo que Pamela parece inconsolável, Tyler diz que talvez seja melhor eles jantarem juntos outro dia, pois tem certeza de que ela precisa descansar depois de tudo isso, mas Pamela menciona que eles tiveram uma manhã tão agradável, e agora por causa daquele idiota. Pergunta se ele quer que ela fique deprimida e chorando. Ela diz com firmeza que não vai deixar nenhum homem estragar o seu dia ou o dia do Bob assim. Tyler fica surpreso com a atitude repentina dela. Pamela levantou-se com os braços erguidos, declarando que vai tomar um bom vinho e um bife bem passado, porque hoje é dia de comemorar. Tyler pergunta como ela fez isso, mencionando que ela estava triste há um segundo. Ela responde que ainda está triste, mas tem que se perguntar o que ela diria a um amigo na sua situação, então acaba se animando de repente, e pergunta se é estranho. Tyler sorri dizendo que é muito estranho, mas ele meio que gosta disso. Nesse momento, Pamela cora ao escutar que ele gosta disso. Ele levantou e caminhou até a porta, dizendo que o jantar está marcado para 19 horas, e que vai garantir que ela e Bob tenham uma noite maravilhosa hoje. Pamela se pergunta se ele vê isso como um encontro ou não, mas na verdade, ela não se importa, porque vai apenas aproveitar o momento. No apartamento de Tyler, ele está fritando um bife e organizando a mesa de jantar. Quando escutou a campainha tocar, ele abriu a porta e disse que ela chegou bem na hora. Ele observa o vestido que Pamela está usando, questionando se ela vai a uma festa depois do jantar. Ela responde que é claro que não, dizendo que hoje só tem planos para jantar com ele, e mostra uma sobremesa que trouxe consigo. Tyler a olha com uma expressão estranha, fazendo com que Pamela pergunte o que foi. Ele responde que não é nada e pede que entre, dizendo para deixar suas coisas onde quiser. Ela entra e nota uma vitrola tocando. Tyler conta que gosta de ouvir músicas antigas quando cozinha. Logo depois ela pergunta afirmando que ele assou biscoitos. Ele explica que assa às vezes, mas vão comer sua sobremesa hoje, e que ela pode levar os biscoitos para casa. Pamela começa a pensar que então é por isso que ele cheira baunilha, e ele adora cozinhar, assar e ouvir jazz, dizendo para si mesma que realmente não deveria ter julgado um livro pela capa. De repente, ela vê Tequila deitada elegantemente na sua cama. Pamela não conseguiu deixar de sorrir, pensando que ele realmente a trata como uma princesa. Ela se aproxima de Tequila, agradecendo por receber ela e Bob em sua casa, mas Tequila vira o rosto, ignorando as saudações. Tyler comenta que o jantar está quase pronto. Pamela ofereceu-se para ajudar, perguntando se ela pode lavar os pratos. Ele recusa, dizendo que pode fazer isso mais tarde. No entanto, ela menciona que ele preparou tudo, então pelo menos a deixe fazer isso. Tyler concordou dessa vez, mas pede que pelo menos pegue seu avental. Pamela disse que está tudo bem, porque será só um momento. No entanto, Tyler coloca o avental na cintura dela, dizendo que ela é tão teimosa, e que se vai se arrumar para o jantar, pelo menos certifique-se de que seu vestido não fique molhado ou manchado. Ela agradece sem jeito, enquanto ele conta que só precisa cortar o bife e o jantar estará pronto. Então, Pamela começou a lavar os pratos, e Tyler a cortar o bife. Eles focaram em seus serviços, enquanto as letras da música pairavam pelo lugar. De repente Tyler focou seu olhar em Pamela, que começou a cantar a música que estava tocando. Ela se vira repentinamente, dizendo que conhece essa música. Nesse momento, ela percebeu que Tyler estava olhando, enquanto Tyler sentiu uma dor agonizante. Os segundos de distração fez com que ele cortasse seu dedo. Pamela grita quando vê o dedo dele sangrando, enquanto a cozinha está um caos. Bob e Tequila estão dormindo sossegadamente. A protagonista conta que tem band-aids na sua bolsa. Tyler comenta que foi só um arranhão, mas Pamela diz que pode infeccionar, então é melhor cobrir. Ele chupa o sangue, dizendo que está tudo bem e não precisa disso. Repentinamente, Pamela pega a mão dele, perguntando quem é o teimoso agora. Ela conta que ele teve que colocar o avental nela, portanto, é a sua vez agora de ajudá-lo. Tyler não teve como recusar dessa vez, enquanto observa Pamela por o curativo da maneira mais cuidadosa e carinhosa possível, fazendo com que ele não consiga deixar de olhá-la. Enquanto isso, Pamela acha que pode ser loucura, mas sente que ele a observa, se perguntando se isso significa alguma coisa, refletindo que talvez ela pareça narcisista, mas ela realmente quer saber. Então de repente, Pamela começa a dizer que talvez seja sua imaginação, mas desde que ela chegou aqui, ele manteve seus olhos nela. Tyler ficou surpreso assim que ouviu o que ela disse. Ele desviou o olhar um momento, dizendo que não é só a imaginação dela, ele realmente estava olhando o tempo todo, e pede desculpas, mas não pôde evitar. Tyler explica que não sabia se deveria contar, mas ele viu algo em seus dentes, e acha que é batom. Pamela fica sem reação. Havia pensado que ele estava se apaixonando por ela. Com muita vergonha, ela diz que ele deveria ter dito alguma coisa logo. Tyler conta que o banheiro fica no corredor. Ela caminha rapidamente, informando que voltará em pouco tempo. Enquanto ele olha para o curativo em seu dedo, Pamela esperava que fosse apenas uma desculpa que ele deu, mas agora se olhando no espelho, comenta para si mesma que é uma droga mesmo, reclamando com ela mesma, que nessa idade ela ainda não aprendeu a passar batom corretamente. Depois de jantarem, Pamela conta que o vinho era realmente muito bom, e o bife estava perfeito graças ao chefe, comentando que ele realmente a surpreendeu hoje, pois não sabia que ele tinha tantos interesses. Animada, ela pede que eles joguem um jogo de bebida para se conhecerem melhor. Ele pergunta por quê, mencionando que parece brincadeira de universitários, mas Pamela insiste, dizendo que vai ser divertido.
Tyler concordou, mas comenta que não vai desperdiçar seu bom vinho nisso. Em vez disso, vai preparar alguns coquetéis para eles, e pede para Pamela permitir que ele tente entendê-la. Ela fica confusa, questionando o que isso significa. Tyler explica que assim como seu jogo de bebida, ele gosta de jogar um jogo de adivinhação com bebidas, tentando combinar a personalidade de alguém com uma bebida, ou pelo menos como ele os percebe. Encantada, ela permite que faça isso, e Tyler pede que ela diga as regras do seu jogo enquanto prepara os coquetéis. Ela começa a explicar que ele deve adivinhar algo que ele acredita ser verdade sobre ela. Se acertar, então ela tem que beber, se estiver errado, então ele que bebe. Enquanto Pamela explicava as regras, Tyler preparou o coquetel, descrevendo que fez uma bebida com daiquiri de manga congelada com um toque de limão. Ela começa a tirar fotos da taça, mencionando que parece tão bom além de ser muito chique, e ele pede que pare de tirar fotos e experimente. Pamela responde que tudo bem, e diz para ele começar perguntando primeiro. Tyler concorda, então pergunta se a bebida que ele fez para ela é o seu estilo. Ela concorda tomando um gole da bebida, mencionando que é totalmente o tipo que gosta. Depois de beber, ela pergunta intrigada como ele sabia que ela gosta desses sabores. Tyler responde que ela sempre se sente como uma brisa fresca de verão. Pamela sentiu seu coração palpitar, pensando que mal começou as perguntas e já se sente assim. Agora voltando ao jogo, ela pergunta se ele costuma trazer mulheres e cozinhar para elas. Ele pergunta por que mandou logo essa, mas como precisa responder, ele conta que não traz nenhuma mulher aqui, porque isso estressa Tequila e não se sente bem fazendo isso. Como ela não acertou, Pamela bebeu mais um gole de bebida, mas contente por saber que ele é totalmente solteiro. Em seguida, ela menciona que ele disse que não se sente bem em estressar a Tequila, mas ele fuma perto dela. Então pergunta se ele não acha que isso faz mal à saúde dela, informando que isso pode estar irritando ela. Tyler apaga o cigarro rapidamente no cinzeiro, dizendo que ela tem um fundo de verdade nisso, enquanto Pamela sorri abertamente. Ele pega sua taça e comenta que é a vez dele de perguntar, então questiona se ela tem 30 anos. Pamela reclama se ela parece tão velha assim, e exige que ele beba agora. Ele bebeu um gole e pediu que ela dissesse quantos anos tem. Ela respondeu que tem 29 anos. Tyler resmunga se isso não é a mesma coisa. Pamela diz orgulhosamente que é totalmente diferente, e aproveitando a pergunta, repete a mesma que ele fez a ela. Ele responde que tem 26 anos. Ela fica chocada com essa informação, então Tyler pergunta o que foi. Pamela diz que não é nada, refletindo que não esperava que ele fosse 3 anos mais novo que ela, se perguntando se isso é um problema, mas ele já é adulto. Então não tem problema nenhum. Repentinamente, ela começa a sentir como seu rosto estivesse queimando, pensando se é por causa dessa bebida ou ele. Agora é a vez da protagonista. Ela aponta para a tatuagem de Tyler, e acha que sua tatuagem tem um significado especial. Ele bebe um gole, contando que todas as suas tatuagens têm uma história por trás delas. Ele explica que este é em homenagem ao seu cachorro antes da tequila, mencionando que ele o apoiou por muito tempo e foi seu melhor amigo. Pamela disse que bela homenagem, lamentando que sempre quis uma tatuagem, mas nunca sabe onde deveria fazer. Tyler coloca sua mão no tornozelo da protagonista, e conta que combina com ela aqui. Ele aperta um pouco fazendo o pé de Pamela contorcer, depois alivia o aperto e começa a massagear suavemente. Ela o olha com desejos e se sentindo quente, enquanto Tyler lentamente continua tocando até chegar na coxa. Percebendo o olhar dela, ele tira a mão, achando que deixou as bebidas um pouco fortes demais. Tentando se acalmar, Pamela pergunta se ele não é um pouco leve demais para quem trabalha em um bar. Ele explica que só porque ele os prepara, não significa que os beba, contando que não bebe muito. Ela pergunta se ele quer parar, imaginando que ele talvez também está sentindo a tensão entre os dois. Ele sorri levemente, dizendo que agora é a vez dele perguntar, então sem chance de parar. Tyler questiona se ele tivesse contado que ele traz garotas aqui, ela ficaria com ciúmes, perguntando se não é verdade. Pamela não respondeu à pergunta, bebeu quase toda a bebida que restava na taça, pedindo para si mesma para parar de pensar demais. Basta ver onde isso vai dar, e fazer logo um movimento. Ela se aproxima de Tyler, comentando que se ela beijá-lo agora, ele não vai rejeitá-la, e questiona se ela está certa ou não. Tyler pega a taça que Pamela estava segurando, e vira o copo, bebendo por completo a bebida que restava. Pamela entendeu muito bem a resposta, então começou a avançar lentamente, sentindo como seu coração estivesse prestes a explodir, mas ela não vai mais recuar, aproximando-se dos lábios dele pronto para beijá-lo profundamente. Mas de repente, Tequila surge do nada, latindo para cima da protagonista. Felizmente, Tyler segurou Tequila antes que pudesse morder Pamela, pedindo que ela se acalme. Depois pergunta se Pamela está bem. Ela responde que sim, mencionando que esqueceu como ela fica nervosa, e propõe que talvez possam trancá-la no quarto. Nesse momento, Tyler pergunta friamente se ela quis dizer trancá-la. Pamela disse sem jeito que sim, comentando que poderiam simplesmente deixá-la lá um pouco para não estressá-la. Ele questiona então se ela quer trancá-la para o bem dela. Tyler suspira profundamente, depois comenta que pensou que ela seria diferente, mas acha que estava errado, pois ela é igual aos outros. Pamela pergunta o que ele está dizendo, mencionando que Tequila tentou mordê-la. Tyler gritou que ela apenas ficou com medo, comentando que deveria tentar entendê-la em vez de ficar em cima dele, e não tem certeza do que ela achou quando ele a convidou. Mas é melhor ir agora porque não quer mais essa merda. Pamela ficou em silêncio um momento para não falar besteira.